Se eu perguntar assim, você ama a sua família, o que é que você vai dizer? Amo sim. Você ama seus filhos? Você ama o seu cônjuge? Você ama a sua sogra? O pessoal já fica meio que a sogra, né? Agora eu pergunto, você sabe amar? Você sabe amar seu filho, o seu cônjuge? Você sabe amar a sua família? Efésios capítulo 3, versículos 14 a 21, nos diz assim: Por esta causa me ponho de joelhos diante do Pai, de quem toma o nome toda a família, tanto no céu como sobre a terra, para que, segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder, mediante o seu Espírito no homem interior. E assim habite Cristo no vosso coração pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor. Versículo 18 agora, do capítulo 3. A fim de poderdes compreender com todos os santos qual é a largura e o comprimento e a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo que excede todo entendimento, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. A ele seja a glória na igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todo sempre. Amém. E Paulo encerra o capítulo 3 da sua carta aos Efésios, dizendo: assim seja, assim seja. Pensando nesse tema, saber amar, eu estou realmente, esses dias, me questionando bastante, mais do que já me questionei. Eu não tenho dúvidas nenhuma de que eu amo a minha esposa, de que amo meus filhos, de que amo a minha mãe, de que amo meus irmãos, de que amo os meus tios, de que amei os meus avós, de que amo os meus irmãos em Cristo Jesus. Eu não tenho dúvida disso. A minha dúvida esses dias, nesses últimos dias agora, é se eu realmente sei amar essas pessoas. Eu estou falando isso, irmãos, porque nesses últimos dias eu sentei com muitos jovens, tenho me relacionado, com alguns jovens também na faculdade, e tenho escutado um discurso que tem me feito perguntar ou pensar: alguma coisa está errada aí nesses relacionamentos, alguma coisa está atravessando nesses corações que nós não estamos conseguindo entender, compreender ou dar conta. Você senta com o pai e com a mãe, e você diz: você ama seu filho? Sua filha? Eu amo meu filho, eu amo meu filho. Eu quero muito o bem dele. Eu quero realmente cuidar dele. Só que ele não me obedece. Só que é um filho rebelde. E aí você senta com o filho, conversa com o filho e diz assim: você ama seu pai? Não, eu amo meu pai, eu amo minha mãe. Mas só que meu pai, minha mãe, sabe, eles são muito rigorosos. Meu pai é muito violento. A minha mãe me magoa demais. E aí você fica pensando: o que está acontecendo? Amor existe, tanto no coração dos filhos,
né, como dos pais. E claro, eu sei que tem as exceções aí. Que a Bíblia também fala que nos últimos dias apareceriam pessoas sem afeto nenhum no coração. Mas aí o que está acontecendo? Que quando o pai diz para o seu filho, ou os pais diz para o seu filho, ou os seus filhos, nós o amamos, e o filho não compreende dessa forma, e ele não acredita, e vice-versa. E aí eu pensando lá e acolá, e refletindo, eu comecei a entender que às vezes o amor realmente existe dentro do nosso coração. O que é amor? O amor é o sentimento de inclinação pelo outro. Então, existe algo dentro de mim que me faz me inclinar para os meus filhos e querer eles perto de mim, que me faz querer cuidar deles, protegê-los, acompanhá-los, supri-los, abençoá-los, querer o bem deles. Essa inclinação que eu tenho dentro de mim me faz realmente querer o melhor para meus filhos. Só que os meus filhos, olhando para mim, fazendo uma leitura, né, das minhas palavras, das minhas atitudes e das minhas vivências com ele, pode pensar totalmente o contrário. E aí eu fiquei pensando que existe algo muito maior que precisa ser percebido, algo que precisa ser visto, que também está dentro desse cenário, dentro desse campo que nós não estamos sabendo identificar. E aí me veio essa palavra, saber amar. Eu amo o meu filho, mas será que eu sei amá-lo? Existe esse sentimento dentro de mim. Essa é uma emoção que está aqui dentro de mim. Mas de que maneira, de que forma eu tenho assim transferido esse amor, essa emoção e esse sentimento? E essa questão aí. Quer dizer para você, jovem, por exemplo, não duvide que seu pai e sua mãe lhe amam. Agora, a grande questão é se teu pai e tua mãe, ele sabe te amar. Os cônjuges aqui também. Às vezes a esposa está questionando o amor do seu esposo, ou o esposo está questionando o amor de sua esposa. Vez ou outra está lá, você ainda me ama? Você ainda me quer? Você ainda gosta de mim? Porque, poxa, eu não consigo ver esse amor que você diz que tem por mim, não consigo percebê-lo. E aí entra mais uma vez a questão do saber amar. Saber amar. Não é uma coisa tão fácil, irmãos. Sabe, eu não estou aqui falando como uma pessoa especialista no assunto. Estou dizendo que esse é o nosso drama também, é o meu drama também. Isso é um desafio para mim, é um desafio para todos nós que estamos aqui nesta noite. E aí, olhando para esse texto, eu percebi que ele, de certa forma, nos traz algumas informações importantes que pode nos ajudar a respeito de como nós devemos amar os nossos filhos, amar aquele que está próximo a nós, como saber amar essas pessoas que para nós são tão importantes e são indispensáveis. E aí eu fiquei olhando para o texto, vendo algumas coisas aqui que eu gostaria de compartilhar com vocês. A primeira delas é que o amor é uma das riquezas que Deus adispõe ou que tem na sua glória. Quando Paulo diz que coloca-se de joelhos diante do Pai, de quem toma o nome toda a família, tanto no céu como sobre a terra,
para que, segundo a riqueza da sua glória, vos conceda. Quando Paulo diz isso, Paulo está dizendo exatamente que o amor é uma das riquezas que Deus tem lá na glória celestial e que está à nossa disposição. Paulo está aqui se colocando de joelho, pedindo para que esse amor, que é o próprio Deus, pudesse emanar, pudesse fluir de lá desse lugar e viesse ao coração de cada crente, de cada servo de Deus, de cada serva de Deus. Por isso que ele diz, eu me coloco de joelhos, para que segundo a sua riqueza, a riqueza da sua glória. Então ele está pensando realmente aqui num céu repleto de amor, porque o céu também é a manifestação do próprio Deus, e o nosso Deus, ele é essencialmente, substancialmente o amor. O amor. Deus, ele não tem o amor. Deus, ele é o próprio amor. É isso que nós vamos aprender, né, nas páginas das Escrituras Sagradas. Então esse Deus que é o próprio amor, ele pode nos ofertar esse sentimento. Isso caso alguém, por exemplo, se sinta esgotado dele. Alguém que de repente possa dizer assim, eu não consigo mais amar. Porque é verdade também, irmãos, que nós não sabemos amar, mas é verdade também que o amor, ele se esgota dentro de nós. Senão Jesus não diria de que nos últimos dias, por causa da multiplicação da iniquidade, o amor se esfriaria dentro do nosso coração. Então Jesus fala que haverá muita apostasia, e a explicação para essa apostasia é o esfriamento do amor, ou seja, o esgotamento mesmo dele, dentro de nós. Então isso é uma possibilidade. De repente alguém se sente assim esgotado com esse sentimento, e aí não tem mais essa inclinação para o outro, já não está tão interessado pelo outro, já não quer o bem do outro, porque já sofreu tanto, já foi tanto machucado, já foi tão desprezado, não foi por ele correspondido ou por ela correspondido, e aí já está abusado, né, às vezes da relação, tanto com o cônjuge ou com os filhos, e aí começa a se esgotar diante disso. E aí a grande orientação aqui da palavra de Deus para a gente é que esse amor, ele pode ser resgatado novamente a partir, sabe, desse contato, né, com o céu, porque lá no céu está a glória de Deus, as suas riquezas, e dentre essas suas riquezas está assim o amor, o amor. Mas nós vamos aprender também que não só apenas esse amor existe como uma das riquezas que Deus tem na sua glória, mas também Deus, ele pode dispensar todas as suas riquezas através dos joelhos dobrados. Ele pode dispensar isso através dos joelhos dobrados. Por isso que Paulo diz, por esta causa eu me ponho de joelhos. Ou seja, você pode, no bom termo da palavra, saquear o céu. Saquear o céu e fazer com que essa riqueza gloriosa e essencial para a vida do ser humano, na sua relação com o próximo, venha a ser despejada dentro do seu coração. Nós podemos sim, então Deus pode dispensar a riqueza, esse amor. Estou sentindo falta, né, desse amor, estou sentindo um esgotamento, né, dessa essência, ou desse sentimento dentro de mim. O que é que você deve fazer? É dobrar os joelhos, dizer, Deus, renova em mim o teu amor. E você vê que ele vai dizer, que ele vai dispensar, no versículo 16, na parte B, ele dispensa esse amor mediante o Espírito no homem interior. Para que, segundo a riqueza de sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder mediante o seu Espírito no homem interior. Então, o Espírito de Deus que habita dentro de nós, ele pode fazer com que esse amor, ele venha a ser reaceso se for esfriado. Ele vem
ele pode fazer com que esse amor, ele seja, ele preencha nossos corações, se porventura ele foi esgotado. Não é em vão o que Paulo diz na sua carta aos Romanos, que o amor de Deus é derramado em nossos corações por intermédio do Espírito Santo que nos foi outorgado. O amor de Deus é derramado. Eu estou sentindo falta desse sentimento aqui dentro de mim. E aí você dobra os joelhos e você começa a buscar, e esse sentimento ele começa a fluir. E entenda também outra coisa muito importante que Paulo vai dizer, que eu vou chegar lá, viu? No saber amar ainda. Entenda outra coisa muito importante. Eu quis primeiro chegar aqui para depois chegar lá. Eu quero seguir uma ordem aqui. Nós vimos que o amor é uma das riquezas que Deus tem na sua glória celestial. Nós vimos que Deus pode dispensar suas riquezas através dos joelhos dobrados. E essa riqueza chega até nós através da obra do Espírito Santo no nosso homem interior, aqui dentro mesmo. É algo que acontece no nosso coração, dentro da nossa alma, algo que a gente sente mesmo. É uma transformação interior. E também precisamos entender que o amor, ele é o alicerce da nossa existência, e por isso ele se torna indispensável. Ele é o alicerce da nossa existência. E aí eu quero chegar, irmãos, sabe, ao que Deus falou comigo essa semana. No sonho, chegava aqui dentro dessa igreja, e era como se fosse um prédio bem alto. E entrava com alguns irmãos. E quando chegava aqui, eu olhava, eu via na parte da base, né, eles todo rachado, né, com quebraduras. E eu ficava preocupado. E o prédio ele já estava inclinado assim, como se estivesse a ponto de cair. Eu entrava, ficava preocupado, e alguns irmãos que estavam comigo ali, e até eu pedia para que os irmãos se retirassem. Tinha mais ou menos umas 10 pessoas. Eu disse assim: sai logo daí, porque esse prédio ele vai desabar, a igreja vai cair. Poxa, eu não tinha visto isso aí. Eu ficava olhava os alicerces rachado, e passei a semana orando, meu Deus do céu. Depois que eu acordei, o que é isso? Os alicerces. E aí fiquei pensando em a gente retomar aqui o assunto cristologia, porque a Bíblia fala de que Cristo é o fundamento da igreja e que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja, mas é quando Cristo é a base, é quando Cristo é o alicerce. Então eu preciso reafirmar a doutrina da cristologia aqui na igreja. Eu vou falar sobre Cristo ressurreto, eu vou falar sobre o Cristo que morreu na cruz, eu vou falar sobre os atributos de Cristo, eu vou falar sobre as profecias messiânicas, eu vou falar sobre o Cristo encarnado, o Cristo glorificado, o Cristo assunto aos céus. Eu vou mexer nesse assunto aqui dentro da igreja, eu orando, já pensando sobre isso, já estava tentando resgatar alguns assuntos, e já estava me organizando, e daqui a pouco a palavra de Deus veio ao meu coração, o versículo 17: assim habite Cristo no vosso coração pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor. Aí eu disse: o amor, o alicerce da igreja. Em outra passagem, Mateus capítulo 18, nós vamos ver lá que Jesus vai falar que ele é o alicerce. Nessa passagem, se utilizando em uma outra metáfora agora, já não mais Cristo, mas o apóstolo Paulo, vai dizer que o amor também é o alicerce da igreja. E aí fiquei pensando, mas será possível? Será que nós não estamos amando, né, os nossos irmãos? E aí fiquei realmente orando esses dias, e na minha mente veio realmente de que o amor é o alicerce da nossa existência. Ou seja, nós precisamos pensar sério sobre esse tema, devemos levá-lo, sabe, em consideração, porque ele diz respeito à estrutura da nossa existência. Então, sem o amor, o prédio, a casa, ela desaba.
E Paulo vai dizer aqui, alicerçados em amor. Então, sem o alicerce do amor, o que acontece? Ou uma casa sem o alicerce, o que acontece diante de uma ventania, diante de um tremor? Caruaru está passando aí por vários abalos, né, sísmicos aqui. E o pessoal está se preocupando, né? Muita gente aí que está, poxa, o que está acontecendo aí? E aí eu lembro de algumas explicações aí, alguns anos atrás, de um geólogo, de outros cientistas, de que nós estamos realmente num local onde acontece bastante movimento das placas tectônicas que está no subsolo da Terra, tal, ali na crosta terrestre, e por conta disso, desse ponto que encontra-se Caruaru, por isso que com frequência acontece esses abalos, mas segundo os geólogos não é nada que a gente deva se preocupar e ao ponto de querer se mudar para outra cidade agora. As explicações científicas. Bem, de repente as profecias bíblicas também estão se cumprindo nesse cenário aí. Mas o que eu quero dizer com isso é que se a casa ela não estiver bem alicerçada, mesmo que os tremores eles sejam tão simples como estão sendo, e uns que estão mais fortes do que outros, a casa pode desabar também, pode acontecer rachaduras. Agora aqui perto mesmo, algumas casas que foram construídas por uma empresa, teve os alicerces da casa rompido, bastante rachaduras começaram a aparecer, porque não fizeram o alicerce de forma correta, como deveria ser feito. Então gastaram menos material, o ferro, não colocaram o ferro adequado, a dose de cimento também não foi adequada, e aí o que aconteceu? O prédio começou a querer desabar, e tem muitas pessoas preocupadas, não querendo mais morar nessas casas por causa exatamente disso, porque está sem fundamento. Do mesmo jeito, irmão, se esse amor ele não estiver em evidência dentro do nosso lar, a nossa casa também desaba. É isso que está acontecendo, né, com as famílias, porque as famílias estão se diluindo, porque as famílias estão se acabando, porque os divórcios estão aumentando, porque está faltando o alicerce, que é o amor. Que é exatamente isso que Paulo vai falar, de que o amor é o alicerce, é o fundamento da nossa casa. E a gente tem que pensar exatamente nisso. Poxa, minha casa, então, poderá não subsistir se esse amor ele não estiver em evidência. Se não estiver em evidência. E aí eu pulo para uma outra questão aqui. O amor é o alicerce, tudo bem, da nossa existência. Por isso que é indispensável. Estamos convencidos disso. Sim ou não? Você está convencido de que o amor é o alicerce da sua existência? Sem ele, a casa desmorona e desaba. Pronto, você está convencido disso. Agora, uma outra coisa aqui que eu quero falar é que não basta ter esse sentimento no coração. É preciso também saber amar. E aí é quando eu entro naquilo que a gente queria falar. Não basta ter o amor do coração. É preciso também saber amar. Saber amar. Eu acredito que você já se flagrou sendo bastante agressivo. Eu acredito que você já se flagrou perdendo a paciência com seu filho. Eu acredito que você já se flagrou exagerando nas palavras, nas palmadas. Só que antes dessas coisas acontecerem, que demonstraram seu desequilíbrio, você teve a intenção de ajudar o seu filho, de corrigi-lo, de cuidar dele, de proteger ele. Só que a questão é que você amou, ou eu amei, mas nós não soubemos amar.
Mas aí o nosso jovem, o nosso adolescente, a nossa criança, ela não vai ter, sabe, irmãos, o entendimento, nem a maturidade suficiente para entender que o pai ou a mãe desequilibrados por agir daquela forma, tinha a intenção de ajudar, de acolher, de orientar, de acompanhar, de cuidar. Não vai entender dessa forma. E por isso que nós precisamos agora, sabe, lapidar as nossas ações. Nós precisamos, irmãos, sabe, afinar as nossas palavras. Nós precisamos pensar realmente na forma como nós estamos agindo, na forma como nós estamos nos comportando, para que esse amor, ele possa ser passado para os nossos filhos ou para aqueles que estão em nossa volta de uma forma clara e transparente, de maneira que quando ele olhar para você e para mim, diga assim: poxa, realmente meu pai e minha mãe me ama, o meu cônjuge realmente me ama, ele está fazendo isso porque me ama. É comum, né, a mãe perder a paciência, pegar a cinta e bater, e dar um beliscão na criança, e puxar pelo cabelo, né, e dar umas palmadas, né, com força, e coisa desse tipo. E daqui a pouco a criança está lá chorando, sofrendo, se angustiando, e aí depois você fica cheio de dó, depois que você se aquietou, acalmou suas emoções, você fica cheio de dó por ele, mas a criança está lá. Que mãinha ruim, que painho ruim. E aí, se nós contarmos com a compreensão e a maturidade dele, depois eles vão dizer assim: não, pai, eu entendo que o senhor fez aquilo, ou mãe, eu entendo que a senhora fez aquilo porque a senhora me ama. Mas só que aquilo ali causou feridas dentro do coração. Só que aquilo ali, sabe, está fazendo o filho e a filha se planejar para sair de casa e não ficar mais. Só que aquilo ali está trazendo, ou seja, está levando a criança a tomar decisões, irmãos, e cometer barbaridades. Eu estou falando isso de uma pessoa que está trabalhando com adolescentes com frequência. Adolescentes que estão tentando tirar a própria vida, que estão cortando os pulsos. Adolescentes que estão, que já saíram de casa, que dizem: voltar para casa eu não volto não. Aí se você conversa com o pai e com a mãe: para ele ficar aqui, ele tem que aprender a me obedecer. Você vai ver que um pai que está realmente cheio de amor para dar para o seu filho, para acolher, cuidar, sabe, para sacrificar por ele, mas não está sabendo amar o seu filho, terminou sendo realmente a pessoa que expulsou ele de casa. E o filho não quer voltar. Por que não quer voltar para casa? Porque vai encontrar aquele pai estúpido, ignorante, arrogante. Mas é um pai, irmão, sabe, cheio de amor no coração, querendo o bem do seu filho. Estive no funeral, e aí, velando o corpo de um irmão em Cristo, quando escutava de longe os gritos de uma mãe, em outra sala: meu filho, eu disse tanto a você, meu filho, quantas vezes eu falei para você, meu filho. Um menino com 17 anos de idade, né, com um tiro na cabeça, morto lá. Bem novinho ele. Quantas vezes eu fui lá, me aproximei dela lá, e fiquei olhando aquele cenário. E ela: quantas vezes eu disse para você, meu filho, eu disse para você. E ela parecia ser aquela pessoa bem explosiva. E aí eu fico pensando, irmão, se não querendo culpar ela, mas pensando o seguinte: será que realmente o grande problema dessa situação toda, ou a maior questão que nós precisamos tentar resolver, que não é uma questão tão fácil e tão simples, será que não é
exatamente isso, o saber amar. Saber amar. De maneira que eu olhei para mim e disse, meu Deus do céu, eu não sei amar. Eu amo meus filhos, mas eu acho que eu não sei amar meus filhos. De maneira que me torno crítico, exagerado, uso palavras duras. E aí fico contando, né, com a compreensão, com a maturidade deles, com o perdão, com a graça de Deus. Talvez seja isso que esteja sustentando ainda a minha relação conjugal, a minha relação com os meus filhos. Talvez seja isso, a graça de Deus, a misericórdia, o amor dele, que esteja sustentando ainda a sua família, que esteja sustentando essa igreja. E aí nós agora precisamos, irmãos, a partir dessa palavra do Senhor, começar a pensar e perguntar a Deus, Deus, como eu devo amar? Como eu devo exercer esse amor que está transbordando dentro do meu coração, pela minha família, pelos meus filhos, pelo meu cônjuge, pela minha igreja. Estou cheio de amor por eles, pelos meus irmãos em Cristo, pelos meus familiares, meus parentes. Mas eu sou rancoroso, eu sou chato, eu sou intransigente, eu sou crítico, eu sou meticuloso, eu sou azedo. Mas eu tenho amor por eles. Eu queria o bem dos meus filhos, eu quero o bem da minha esposa, eu quero o bem da minha família, eu quero o bem dos meus parentes. Mas eu sou aquele cara abusado, que ninguém quer ficar perto de mim. Sou aquela pessoa, aquela mulher chata, que as pessoas não querem se aproximar. Mas eu tenho amor no meu coração para dar a todos eles. Aí a questão é, mas eu não sei amar, Senhor. Eu não sei amar. E nós precisamos, irmãos, saber amar. Não só apenas amar, mas saber amar. Porque o amar e o saber amar glorifica a Deus, que é a última questão que a gente aprende aqui. A igreja, ela vive para a glória de Deus, e é no saber amar que Deus é glorificado também. Por isso que no finalzinho ele vai dizer assim, olha, a ele seja a glória na igreja e em Cristo Jesus por todas as gerações e para todos sempre, amém. Então Deus é glorificado, irmãos, quando nós sabemos amar. Então que Deus nos ensine a amar, que Deus nos ensine a amar, que Deus nos ensine realmente a manifestarmos esse sentimento nobre e glorioso que existe dentro dos nossos corações, em nome de Jesus. Eu não sei se você se encaixou aqui nessa mensagem, se de repente você diz, poxa pastor, isso aqui é comigo também, tem a ver comigo. Então cuide, ou cuidemos disso, sabe por quê? Porque isso é a base da sua casa, e se não cuidar disso, logo logo você pode perder seu cônjuge, perder sua família, você pode perder seus filhos, você pode perder, sabe, as pessoas que você realmente de fato ama. Pense direitinho, saiba amar, amém? Louvado.